palavra, grande expediente. Agora, vereador Fiuza. Pois não, senhora presidente, eu cedo o meu espaço do grande expediente ao vereador Wagner Petrini. Por cedência de espaço na tribuna, ocupa o grande expediente, vereador Wagner Petrini. Declaração de lei da bancada do PSDB. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha. Quero trazer, então, assunto na qual sou presidente da SEDUT, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e através de pedidos e demandas da comunidade, na semana passada, algumas sessões atrás, o vereador Rafael Bueno solicitou aqui na tribuna que a gente chamasse a empresa responsável, a concessionária, pela iluminação pública aqui do município. Então, de imediato, nós fizemos o contato com a empresa e no dia de ontem, vereadores que fazem parte da comissão e demais vereadores, tinha em torno de 13 vereadores fora das assessorias, a gente foi lá na sede da empresa que está prestando serviço nessa PPP ao município. Tem uma foto aqui, pode mostrar para o pessoal de casa. Essa foto, então, são os vereadores e a empresa, na qual nós, vereadores, transmitimos aos diretores da empresa uma parte no momento oportuno. A insatisfação no serviço de troca de lâmpadas, da demora desse serviço à nossa comunidade e que acaba incomodando todos nós aqui. E principalmente quem mais precisa, que iluminação pública é segurança. E antes de eu seguir o meu raciocínio, o vereador Lucas Gil, se quiser a sua parte. Obrigado, vereador. Eu queria lhe cumprimentar por propor esta reunião, um assunto aqui que, vamos dizer, incomoda e estimula os vereadores, né, a se manifestarem, e também pela cobrança da sociedade em função das trocas de lâmpadas, né? E foi muito importante essa reunião, o esclarecimento da empresa, né? A gente conheceu o que está acontecendo, como eles estão trabalhando, o modo que eles estão trabalhando. E o que eu pude observar nesta reunião é a empresa tentando mostrar o serviço e cumprir o contrato que está entabulado aqui com o município. E é nesse sentido que eu gostaria de me manifestar. O contrato ele é muito claro, ele fala na questão de manutenção e fala na questão de modernização. E eles estão fazendo estas questões concomitantemente. Contudo, o que gera, vamos dizer, uma insatisfação é quanto a essa demanda de lâmpadas queimadas no município. Então seria importante a gente nem que se tenha que passar por essa casa ou fazer um adendo neste contrato, para que se possa zerar essa questão das lâmpadas, a gente possa de imediato já, porque isso a gente está falando de segurança, a gente está falando de bem-estar da comunidade, então, porque senão a empresa fica presa ao contrato. E eles têm um receio, e isso está previsto em contrato, das multas contratuais, né? Então, eles não ficarem, liberar a empresa nesse sentido, para poder zerar essa questão das lâmpadas e continuar cumprindo. A modernização ela pode ser logo em seguida, e fazendo, mas que a manutenção, que é, vamos dizer, a prioridade da nossa comunidade. Era isso. Obrigado, vereador. Não, muito bom, vereador Lucas Gil, é bem isso. A gente acompanhou, né, a programação, o cronograma da empresa, com o parque dividido em 4 distritos, né, para vir fazer essa modernização. A empresa ali com uma programação de 3 etapas de 150 dias cada etapa, no sentido de modernizar e fazer a manutenção. Só que ontem, com essa reunião, a gente levou a realidade da nossa cidade e o que a gente precisa de imediato. Porque logo que foi assinada a PPP, teve um longo período até que a empresa assumisse. E quando assumiu, ainda pegou esse mês de maio, com muita chuva, esses eventos climáticos, e acaba refletindo o serviço lá na ponta, que é a comunidade que aciona cada um de nós aqui, agentes públicos. Dizer para vocês, vereador Lucas Gil, ontem mesmo, no final da reunião, passado um pouco, o Ed Carlos, meu colega de partido, que está à frente da iluminação, já me ligou dizendo que o pessoal já está vendo, iam se reunir para ver o que poderia ser feito. E hoje de manhã, antes da sessão, eu recebi o secretário
das parcerias públicas-privadas, o Matheus, ali no meu gabinete. E para nos orientar, né, que a empresa vai se reunir hoje na tarde para ver o que eles podem ajudar de forma imediata para tentar suprir pelo menos essa necessidade de imediato. Vereador Valim. Vereador Petrini, parabéns primeiramente por ter organizado essa reunião, muito válida, até para a gente ter um conhecimento mais pertinente referente ao assunto. Porque a população, de fato, que mora nos bairros, enfim, nível até de município, no interior, eles querem saber de ter a luz no seu poste, na frente da sua residência, para começar a segurança pública. E, de fato, ontem foi possível, sim, esses esclarecimentos. E, com certeza, pelo que deu a notar no andamento da reunião, que algumas atitudes serão tomadas paliativamente para que, de fato, sejam resolvidos o mais breve possível, pelo menos esses pontos estratégicos nas comunidades, nos bairros, porque não podemos ficar refém por seguir aquele trâmites conforme está no contrato. Acho que se você inicia num bairro, por exemplo, desvio o Risso, até chegar lá na região de Anarec, vai levar aí 1 ano. Então tem que ter algo paliativo para que esteja uma equipe fazendo a troca de lâmpadas diariamente nos bairros e uma equipe que vai levando tipo padrão, conforme o contrato padronizado, bairro a bairro, trocando 100%. Então, é urgente sim, mas acredito que através da sua organização, da reunião do qual a vossa pessoa, pela sua eficiência e competência, organizou, acredito que os resultados na prática irão surgir nos próximos meses. Muito obrigado. Obrigado, Valim. E é isso, a gente precisa dar um retorno de imediato, né? A gente não tem como esperar. Praticamente a gente recebe mensagem todos os dias sobre lâmpadas que todo dia aquele oi, né, no WhatsApp, mas que, voltando ao assunto do secretário, que ele... Sim, já estão em contato com a PGM, com a empresa, e hoje à tarde eles vão definir que, de alguma forma, que eles consigam mexer ou atender de forma mais rápida esses pedidos mais antigos. Vereador Rafael Bueno, sua parte. Vereador Wagner Petrini, primeiro eu quero agradecer ao senhor, né, e a sua comissão por ter atendido o pedido quando, né, eu fiz, porque eu vi que estava gerando desconforto aqui por parte de vereadores, principalmente vereadores da base, né, e a sua assessora, a Liliane, da comissão, da SEDUT, então organizou essa agenda. E vereador Wagner, o que mais me preocupou ontem foi uma simples fala, dizendo que todos os Alô Caxias, antes de ontem, estavam cancelados e que só valerão os Alô Caxias a partir de agora. Só que antes de anteontem, são 6.000 Alô Caxias solicitados. E a gente não pode refazer esses Alô Caxias, porque se tem numa rua já não pode. Mas eu conheço a eficiência do secretário Matheus. Eu acredito nessa empresa aí porque eu vi que eles agem de boa fé e vai ficar um serviço bem feito. Claro, com a paciência, mas nós temos que fazer talvez algum aditivo, algum implemento no contrato para poder melhorar a situação. Mas eu quero fazer uma fala aqui. Eu defendo uma imprensa livre, uma imprensa democrática e, acima de tudo, que a gente tenha respeito à imprensa. E não é a primeira vez que eu presencio um ataque à imprensa aqui da Câmara, presidente Marisol. Ontem, quase foi um ato de agressividade com o nosso jornalista Fábio Carnizella na saída dessa empresa. Tá? Dizendo para ele que ele estava proibido de reproduzir o material, que não tinha pedido autorização. Tá? Não é a primeira vez que eu presencio isso. Outra numa instituição de saúde e agora ali. Eu quero dizer o seguinte, presidente Marisol e vereador Wagner. A Câmara é a casa do povo. E nós estávamos fazendo uma visita ontem de fiscalização de algo que não está correto. E jamais a Câmara de Vereadores, através da imprensa, que dá eco aqui às nossas pautas, deve ser censurada por ninguém, ainda mais quem a gente vai fiscalizar. Então, a minha solidariedade ao Luciano, do cinegrafista, e também ao Fábio Carnizella, jornalista que estava lá presente e tentaram ser censurado. Obrigado. Certo, Rafael, obrigado. Ontem eu não consegui acompanhar esse episódio, que eu já tinha feito minha gravação lá e tinha uma reunião às 4 horas, que logo em seguida eu vou repercutir aqui na sessão. Lembrando que os Alô Caxias, esses que tem em torno de 5.000 Alô Caxias feitos, já a gente sabe que alguns são repetidos, mas sim, eles vão ser atendidos com um prazo maior, só que esses novos serão atendidos de forma prioritária. Uma declaração de líder, presidente.
Segue em declaração de líder na tribuna, vereador Wagner Petrini, PSB. Vereador Fiuza, sua parte. Obrigado, vereador Wagner. Agradecer a Vossa Excelência pela condução ali desta reunião, juntamente com a assessoria e também o auxílio desta casa, sempre presente, né, tanto com o pessoal da imprensa, como também a todos os nossos assessores presentes. E, de uma certa forma, agradecer a presença dos vereadores que ali estiveram presentes, outros que não puderam por conta de alguns compromissos já assumidos. Mas, independente de qualquer coisa, foi muito boa a visita, porque a gente conheceu de fato o espaço da empresa que ganhou então essa parceria público-privada, e após isso também a gente deliberou algumas dúvidas que tínhamos em relação ao processo, ao trabalho que eles estariam realizando nesta proposta. E ali então a gente construiu junto com os vereadores uma possibilidade da gente poder atender esta demanda represada, né, da iluminação, e eu tenho certeza que a gente vai avançar no sentido de que todos, de uma forma unânime, entenderam, o vereador Wagner, da importância que tem desta demanda de 4.000 pontos. É essa demanda hoje atualizada que nós precisamos deliberar para dar, então, uma resposta o quanto antes à nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Eu vou, então, bem rapidinho, Tati, que eu vou entrar em outro assunto, tá? Pode usar. Vereador, só para tranquilizar a população que tem algum Alô Caxias antigo, né? Não precisa fazer um novo Alô Caxias. Todos esses protocolos deverão ser atendidos, mas o que acontece? A empresa acabou herdando, né, um passivo de protocolos muito grande. Então, eles serão atendidos, porém, né, os protocolos que são novos, que são feitos a partir de agora, eles têm um determinado tempo, um prazo para ser atendido, né? E os protocolos mais antigos estarão sendo atendidos, mas não serão contabilizados dentro daquele prazo que é menor por conta desse passivo. Então, só para deixar isso claro para a população. Obrigada. Certo. Então, rapidinho, Xuxa. Bem rapidinho. Quero cumprimentar por ter promovido essa reunião ontem, que foi bastante produtiva. Tomara que dê certo. Que vamos hoje, já para amanhã, já estamos recebendo o pessoal aí no bairro fazer essas lâmpadas queimadas. Mas eu volto a dizer que a prefeitura, os vereadores, os presidentes de bairro perderam a autonomia com essa empresa porque eles não ouviam nós, né? E agora eu creio que eles abram um canal aí para nós que nós possa ajudá-lo a fazer o melhor para Caxias do Sul. Parabéns e estamos aguardando. Obrigado, vereador Xuxa. Ontem foi o primeiro a contribuir, né, de forma bem clara e sincera, defendendo mesmo o interesse da comunidade. Mas é isso. A comissão, então, ela fica à disposição, vai seguir monitorando, cobrando, para que essa empresa concessionária que presta serviço de iluminação pública Caxias do Sul faça de fato e de forma ágil esse serviço de reparo, manutenção das lâmpadas que a comunidade vem pedindo. E parabenizar, e acredito muito no trabalho do secretário Matheus e do meu colega Ed Carlos, que faz a frente no comando do setor de iluminação pública de Caxias do Sul, e a gente vai seguir monitorando os próximos passos. Bom, agora falar de coisa boa, né? Sigo para o meu segundo assunto. Eu peço que o pessoal de casa de imediato passe esse vídeo, que no dia de ontem, às 4 horas da tarde, participei do ato de assinatura, junto com outros colegas vereadores, pessoal do tradicionalismo e do automobilismo, assinatura da escritura da área do Parque Rural e Automotivo. Volta o vídeo e coloca o som. Dia histórico hoje, onde nós estamos concretizando um sonho de muitos anos, assinando a escritura da aquisição da área do futuro Parque Rural e Parque Automotivo. Isso tem um significado estratégico para o desenvolvimento dessas regiões, para o turismo, para a hotelaria, para a gastronomia, para as mecânicas que trabalham muito nesse segmento do automobilismo, ou seja, nós estamos, através desse ato hoje, não só concretizando um sonho acalentado de muitos anos por essas entidades, mas também dando um passo importante no desenvolvimento do turismo, da economia, do agronegócio, de todos
todos os segmentos que estarão instalados lá naquela área em Vila Seca, uma bela de uma área com mais de 60 hectares, que vai ser seguramente um grande indutor no desenvolvimento daquela região. Pode ir passando as fotos também, mas foi um dia histórico ontem, inclusive com a presença da presidente da casa, Marisol Santos, que é muito envolvida no movimento tradicionalista do município, e nós tínhamos ali lideranças do movimento tradicionalistas, do CTGs, da 25ª, do Cavalo Crioulo. Estava presente o secretário do Turismo, do Ricardo Aneluz, o Mosquenho, o presidente da Comissão Pró Vila Seca, o Buffon, estava ali lideranças como Eloy Frisso, diversas pessoas. E do automobilismo também, estava ali o presidente da Associação do Esporte Automotor, o Diogo, tinha o pilotos, o Canali, nós tínhamos donos de mecânicas da Avante, o Gambá, que prepara carro do sul do Brasil para baixo, muitas vezes tem que colocar numa plataforma, o carro preparado paga R$ 1.200, um guincho para sair de Caxias para ir lá no Velopark testar o carro, muitas vezes desce o carro, vai testar na pista, não funciona, tem que colocar de cima de volta e trazer. Só trabalha com BMWs aqui na Perimetral, é um exemplo prático que eu fiz questão de convidar para participar. Então é um ato histórico. Essa imagem, peço que mostre o pessoal de casa, é o pessoal do automotivo e do tradicionalismo junto, que fomos há um tempo atrás lá na área do parque, lá em Vila Seca, 62 hectares, para já conversar, dividir, e só está acontecendo pela união. Se não fosse o automotivo e o tradicionalismo a gente já sabe que é uma demanda de mais de 10 anos desse parque rural, e o automotivo é o dobro. São 20 anos que eu escuto e que a gente vê essa demanda de uma pista, de um centro esportivo automotor na cidade do município, e a gente esteve lá. Pode passar a próxima foto. Essa foto, então, é no final da reunião de ontem, o pessoal da Associação Caxiense e da Associação dos CTGs ali embaixo, todo mundo empolgado, faceiros. Eu acho que o prefeito, ele puxou um coelho da cartola, porque eu vi muitas promessas aí durante esses anos, e o prefeito foi ali e marcou esse dia para o tradicionalismo e para o automotivo. Presidente, sua parte. Só vou passar a condição dos trabalhos aqui para o vice-presidente Adriano Bressan. Vereador, eu queria lhe parabenizar muito por essa mobilização. Queria dizer que talvez, se a gente pensasse em algum momento sobre essa junção, sobre essa união do parque rural com o parque automotivo, talvez alguém dissesse: isso não vai acontecer, isso é impossível, são dois movimentos, dois segmentos absolutamente diferentes. E olha que importante, né? E eu sei que o senhor tem um papel central nisso, nessas discussões e nessa junção e nessa percepção mesmo, a sensibilidade de que isso seria possível, de que daria certo e vai dar certo. Eu ontem participei, como o senhor disse há pouco, aqui também, né? Porque eu sei que essa é uma pauta, e falei isso ontem, inclusive, né, nessa reunião, de que é um sonho, né? De que as pessoas, ninguém mais estava nem acreditando nisso, que há tanto tempo se falava sobre, tanto a questão do parque automotivo quanto o parque rural. Há tanto tempo se falava e dizia: sim, teremos um dia, sim, estamos planejando. E agora nós não estamos planejando, agora é uma área com escritura assinada, com muito trabalho pela frente, obviamente, mas já algo real, concreto, assinado e efetivo. Então, parabéns ao prefeito Odiló, que cumpre uma promessa importante, parabéns ao senhor, parabéns a todos os envolvidos diretamente, tanto do movimento tradicionalista, né, estavam representados, quanto do segmento automotivo, mas parabéns e muito à comunidade de Vila Seca, que assumiu, que brigou, que se mobilizou, que achou jeito, né? Achou área, achou tudo, enfim. Parabéns a todos. Eu ontem saí de lá extremamente feliz, porque eu sei que essa é uma conquista de muita gente e que vai fazer muita diferença para o desenvolvimento da agricultura, né? Do turismo, do segmento automotivo, de tantas coisas importantes. E a gente vai ver sair do papel. Que lindo. Parabéns. Isso aí, muito bem, presidente. Muito bom sua contribuição, né? Sua participação. E essa última foto aqui já está sendo realizados estudos ambientais, geológicos, então,
logo, logo sai do papel assim que tiver a licença ambiental. O tradicionalismo e o movimento do automobilismo, junto com o prefeito, vereadores, nós faremos um ato, um churrasco na vala para simbolizar esse momento histórico do município, e os méritos e os parabéns ficam ao meu prefeito Adilode Domênico. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Wagner. Nesse momento, repasso os trabalhos para o presidente Marisol Santos. Declaração de líder do Progressistas, presidente.